democráticas. Nossas lives, 3 dedos de prosas, todos os dias, com os comentários mais abalizados e as opiniões mais bem formalizadas, todas as segundas-feiras aos domingos, incluindo feriados. O noticiário e o jornalismo no dia a dia, sob formato de comentários. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Acesse o sininho para a notificação de mais lives. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. Minhas amigas, meus amigos, a discussão sobre o sistema eleitoral brasileiro está sendo conduzida pela pergunta errada. Esta é que é a verdade. O verdadeiro debate não deveria ser simplesmente sobre a existência ou não de fraude, mas sobre um conceito muito mais profundo. Por exemplo, a auditabilidade do voto. Sem um registro independente que permita confrontar a vontade originalmente manifestada pelo eleitor com o resultado contabilizado, a discussão sobre fraude se torna praticamente insolúvel, do ponto de vista lógico e até mesmo jurídico. Comparar o Brasil com a Venezuela exige até um certo cuidado, ou muito cuidado. O regime de Nicolás Maduro é amplamente questionado internacionalmente pela falta de transparência e pelas violações ao processo democrático. No entanto, sob o aspecto estritamente técnico, existe um mecanismo de auditoria material do voto que permitiu para a oposição reunir milhares de atas eleitorais para contestar os resultados oficiais divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral, que é o TSE lá da Venezuela. O ponto central, portanto, não é afirmar que o sistema venezuelano seja mais democrático, mas sim discutir quais mecanismos tornam a eleição efetivamente auditável. O mais grave é que o Brasil sequer consegue discutir esse tema com a profundidade que ele exige. Falar de urnas virou crime, imaginem só. Questionar a auditabilidade passou a ser tratado como ameaça à democracia. Ora bolas! Em vez de responder com transparência, o que acontece? O Estado intimida, censura e criminaliza esse debate. Sem escrutínio público, não há confiança. Sem o escrutínio público, nunca haverá confiança. Posso afirmar, nesse quesito, estamos pelo menos 30 anos atrasados. Eu defendo explicitamente o voto impresso auditável, mais contagem pública dos votos para que o cidadão possa, enfim, auditar o próprio voto e a soberania popular seja respeitada, a soberania popular seja respeitada de forma concreta, não apenas de fé no sistema. Ora, mais importante do que o voto é a contagem dele. O TSE não é Deus e não podemos ser obrigados a termos fé nele. Então, como as eleições, aliás, são de vitais importâncias para os destinos dos municípios e munícipes, estados e população, de vital importância para esta nação Brasil, então o processo eleitoral deve ser auditável e contagem pública dos votos. É o que está dito. É o que tem que ser. Vamos agora à prosa de número 2.
Hoje, 26 de julho, é o Dia dos Avós. Vocês sabiam? Dados do censo de 2022 do IBGE revelam que 8,1 milhões de avós moram no mesmo domicílio que seus netos. Neste contexto, os números confirmam um consenso. Avós são vistos como figuras importantes no cotidiano de netas e netos. O Dia dos Avós, celebrado neste domingo 26, tem origem no catolicismo, motivada pela celebração de Santa Ana ou Santana e São Joaquim, mãe e pai de Maria, os avós de Jesus. As mulheres chefiam cerca de 70% dessas residências em que os avós dividem espaços com a segunda geração de descendentes. Em 2022, a Bahia tinha o terceiro maior número absoluto de avós que moravam com netos. E a 11ª maior participação deles no total da população entre as 27 unidades da nossa federação. Resultado, para além dos números, essa presença, a presença dos avós, simboliza não apenas suporte emocional e também financeiro, como também, em muitos casos, mediação de crises na vida dos netos. Em outros casos, porém, a figura da avó representa a única alternativa clara de criação. E neste Dia dos Avós, os indicadores do censo de 2022, unidos aos relatos de netos, mostram que a configuração das famílias brasileiras contemporâneas, com destaque para o cenário baiano, reforça a centralidade dos avós como pilares de milhões de moradias e de famílias. Então, feliz Dia dos Avós. Vamos agora à nossa prosa de número 3, a última de hoje. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Edson Fachin, afirmou que as declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, sobre o ministro Alexandre de Moraes se tratam de referência desrespeitosa a magistrado da mais alta corte do país, feita em solo brasileiro. O comentário vem em resposta ao discurso argentino do presidente argentino durante a convenção que anunciou a candidatura de Flávio Bolsonaro, do PL, para a presidência da República. Em tom de crítica, Milei se referiu ao ministro do STF, o senhor Alexandre de Moraes, como lixo careca. Entre aspas, lixo careca. Estou falando que foi o Milei que falou isso. Em nota, o ministro afirmou ainda que o tribunal deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os estados, entre países. Ao reafirmar a plena autonomia do judiciário brasileiro, a presidência do STF, o Fachin, o presidente, ele disse que a presidência do STF deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os países. Dissemos isso. Todavia, Fachin, fraquinho, em seu cargo de presidente da corte, tem que escalar a desaprovação do ministro citado, o Alexandre de Moraes, pela forma como ele usa as leis para perseguir pessoas apenas por vingança e também pela opção partidária que ele é contrário. Daí que quem quer respeito, Fachin, precisa também respeitar. É a lógica. Javier Milei foi um dos convidados que discursaram na convenção do Partido Liberal, o PL, né, que oficializou
a candidatura de Flávio Bolsonaro para a presidência da República, sábado, ontem, dia 25, em São Paulo. O presidente argentino chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, o Alexandre de Moraes, de, entre aspas, porque é ele que está dizendo, lixo careca, após ter negado uma visita dele, de Javier Milei, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na última semana, a defesa do ex-presidente Bolsonaro havia pedido autorização ao ministro para que ele recebesse a visita do argentino, do presidente da Argentina, mas nananina não, Alexandre de Moraes negou. Então, se o Milei não gostou e fez a crítica, devemos também respeitá-la. Se gostaram da live, curtam, compartilhem e também comentem. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Acesse o sininho para novas lives. Agora vamos ao nosso recado de hoje. Entre o que te contam e o que realmente acontece, há um abismo de silêncio. Aqui, questionamos o óbvio e conectamos os pontos que as autoridades brasileiras ou todas as demais autoridades de qualquer outro ponto do país e do mundo preferem que você não veja. Ao apoiar o nosso programa 3 Dedos de Prosas, você fortalece a informação de qualidade e também o trabalho de fazer jornalismo com seriedade, ética, responsabilidade e imparcialidade. Para vocês que querem nos ajudar, nosso Pix para a sua colaboração é 779-9155-7484. Doe qualquer valor, a partir de 50 centavos, você doa qualquer valor e estamos ditos. Um abraço!